Bom dia galera. Hoje nós vamos estar falando sobre Roma Antiga, a fundação de Roma, a origem da civilização romana. E aí, como que a gente tem a chamada fundação de Roma? Primeiro, né, essa civilização romana, ela vai surgir através do desenvolvimento do que a gente chama das cidades-estados de Romana, que vão estar situados na Península Itálica, próxima ao Mar Mediterrâneo. Ao longo de quase 9 séculos, essa cidade deixou de ser um pequeno vilarejo e vai se tornar uma capital dos maiores impérios do mundo antigo. E a história política de Roma, a gente pode dividi-la em 3 períodos diferentes, que seriam a monarquia, a república e o império. Seriam os 3 períodos da história romana. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Roma. Os romanos são descendentes de vários povos, né, que vão habitar essa península itálica. Então, durante vários séculos, essa península itálica ela é povoada, né, principalmente pelos indo-europeus. Então, esses povos, né, pouco antes da fundação de Roma, essa península itálica era ocupada por diversos povos. Entre esses povos, nós temos os italiotas, os etruscos e os gregos, tá? Por volta lá do século 7 a.C., Roma vai tornar-se um importante povoado da região, funcionando como um centro de defesa contra os frequentes ataques dos povos vizinhos. Devido à sua condição geográfica, ela vai ter a facilidade com contato, né, de habitantes de diversos povos. Dessa forma, Roma vai receber muitas influências externas, tá? Em especial dos etruscos e dos gregos, tá? E eu coloquei para vocês aqui isso. Só um instantinho. Vamos lá. Então, a gente vai estar falando sobre o período da fundação de Roma, né? Que é o período conhecido como que a gente chama de monarquia. Primeiro, a gente precisa entender que a sociedade romana ela era dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios, eles eram homens livres, tá? E eram cidadãos romanos. Os plebeus, eles eram livres, mas eles eram sem direitos políticos. Os plebeus, eles eram um grupo formado por camponeses, artesãos, pequenos proprietários, tá? Formavam a maioria da população romana. Os clientes, eles eram livres e sem direitos políticos. Todos eles representavam serviços aos patrícios, tá? Todos eles faziam serviços aos patrícios, sendo seus dependentes. E os escravos, eles não eram livres, tá? Eles eram indivíduos que permaneceram, se tornaram, né, escravos por conta de dívidas ou por serem vencidos de guerra, sofriam castigos corporais violentos, né, caso se recusassem a trabalhar. A pena máxima, caso ele fizesse um castigo muito grande, era a crucificação. Então, na época da monarquia, o número de escravos ele era muito reduzido, tá? Nesse período da monarquia. Então, nesse período monárquico, né, as informações sobre Roma, elas ainda eram raras, tá? A gente vai conseguir descobrir bastante coisa desse período através de escavações arqueológicas. Então, aqui nós vamos estar falando sobre esses períodos, né? Que são os 3 períodos da história de Roma, que é a República, a Monarquia e o Império. Então, a fundação de Roma. Roma vai ser fundada através de um mito. Esse mito era conhecido como o mito do Rômulo e Remo, no qual esses 2 irmãos, né, eles foram jogados no rio, e aí ao ser encontrados por um lobo, esse lobo, né, fez com que amamentou eles, cuidou deles para que eles sobrevivessem, e aí achado por camponeses, após um período, eles voltaram para Roma, né, para pegar as terras que seriam deles. Então, esse é a questão da mitologia da fundação de Roma. Aí seria a loba alimentando esses gêmeos, que foi um símbolo, se tornou um símbolo histórico de Roma. A monarquia romana. Então, no período monárquico, a gente tem aí, né, uma divisão da sociedade. Na época da monarquia, os reis romanos eles vão governar até a morte, tá? Só quando eles morrem que eles são substituídos. Eles comandavam o exército, conduziam cerimônias religiosas, determinavam punições, né? Eles eram uma espécie de juiz. E o seu poder era controlado pelo que a gente chama Conselho de Anciões ou Senado.
Esse órgão, ele era formado por chefes dos clãs. O que eram clãs, né? Era um grupo de pessoas. E eles deveriam vetar, né? Eles tinham a opção de vetar essa decisão do rei. Havia também o que a gente chama de Assembleia Curiata, que era formada por todos os patrícios, né, que eram quem detinham poder e dinheiro, que votavam as leis e decidiam sobre as declarações de guerra e de paz. Os patrícios, ao longo do tempo, eles vão ampliando cada vez mais o seu poder, tá? E eles dominaram o que a gente chama da Assembleia e do Senado e acabaram derrubando a monarquia. Então, a partir do momento em que a gente tem esses povos no poder, eles acabaram dominando a monarquia. Aqui seria o que a gente chama de uma pirâmide da sociedade, como essa sociedade estava dividida nesse período monárquico, que foi o que a gente já falou, né? Patrícios, clientes, plebeus e escravos. E aí, na monarquia de Roma, nós vamos ter, né, cada um desses grupos no poder, que a gente já falou um pouco sobre eles, né? Que os patrícios formavam a aristocracia romana, os clientes eram plebeus que haviam se colocado sob a proteção dos patrícios, no qual eles deveriam obedecer, servir em troca de alimentação e sustento. Os plebeus eram a maioria da população, os escravos eram poucos durante esse período da monarquia, e após os outros períodos eles foram cada vez mais crescendo. Então, nós vamos continuar falando, né? Vamos falar agora sobre o período da República. Nesse período republicano, a gente teve o que a gente chama da luta pela cidadania. Foi uma reestruturação de poder, tá? Em Roma. Então, o último rei etrusco, ele foi Tarquínio, tá? E ele foi deposto pelos patrícios. Esses patrícios eles vão eleger 2 governantes para exercerem o poder executivo em um conjunto de 1 ano. Esses governantes eles tinham menos poderes que os governantes antigos, né? Estavam subordinados ao Senado e aos órgãos políticos. Várias mudanças ocorreram, né, para marcar o início da República Romana. A organização política e social da República Romana, essa aqui, gente, foram algumas leis que foram aprovadas na República, que nós vamos falar delas depois. O Tribuno da Plebe, tá? A Lei das 12 Tábuas, todas essas leis vão fazer com que haja uma reestrutura da cidadania nesse período. Nós tivemos um período de bastante expansão territorial, no qual eles vão buscar conquistar todo o Mediterrâneo, anexar bastantes territórios, e nesse período a sociedade ela é dividida também, e ela é dividida em magistrados, né? É dividida nos tribunos da plebe, no senado, nas assembleias, nos cidadãos e nos não cidadãos. E aí nós vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Então, quais são as consequências do que a gente chama dessa expansão territorial? O aumento do número de escravos, né, que na monarquia eram menores, porque através dessa expansão territorial eles vão anexando o território, com isso eles vão tendo cada vez mais prisioneiros de guerra. O aumento no número da extensão das propriedades agrícolas somente para os patrícios, que começam a acumular ainda mais dinheiro, e a ruína dos pequenos camponeses, que seria a origem da plebeia, né, ou seja, a origem ainda maior da plebe, tá? Então, devido a isso, nós temos essa expansão mediterrânea, né, como o auge da crise da República, porque os generais eles passaram a travar disputas entre si para o poder político, provocando diversas guerras civis para essa tomada do poder. Além disso, nós temos um território muito grande, no qual a gente não consegue dominá-lo todo, tá? A escravidão em Roma. Durante todo esse processo de conquista, Roma escravizou várias pessoas, tá? Assim, a sociedade romana passou a empregar o trabalho escravo em vários tipos de serviços, tá? Os piores tipos de serviço eram os trabalhos nas minas, nas construções, onde os escravos não tinham uma jornada de trabalho e trabalhavam até ficar doentes ou até ficar velhos demais e não aguentar mais esse trabalho. E aí nós temos nessa imagem retrata a revolta dos escravos, quando eles decidiram, né, se revoltar contra o governo enquanto a situação em que eles viviam. À medida em que os escravos, né, e plebeus pobres foram se unindo, eles formaram um exército de 70 mil pessoas para lutar contra o Império Romano.
tá? Então, o Império Romano teve que se reestruturar referente à escravidão e foram aprovadas algumas leis para tentar impedir outras rebeliões e tudo que pudesse ir contra o governo,